Pessoal, tô aqui olhando pro meu cantinho do café, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer de merenda aqui para essa tarde? Merenda aqui para nós, gente, é o lanche da tarde, né? Ou como a gente costuma fazer o café da manhã, né? Às vezes a gente pode, na cidade a gente tem essa facilidade de ir comprar, né? Mas eu falei, eu quero fazer uma receitinha para dividir aí com o pessoal. Aí como esses dias eu fiz um bolinho saboroso aí de limão, se você não viu a receita, corre lá, ó, e para você ver essa receita no nosso último vídeo que saiu lá da roça, né? Um vídeo onde eu mostrei uma receitinha muito saborosa de bolo de limão que eu fiz pra gente tomar café da manhã. E agora eu tava pensando, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente tomar café agora à tarde, né? Então eu resolvi fazer um pão usando a airfryer. Que eu vou fazer uma receitinha com poucos ingredientes, rápida, fácil, muito saborosa. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Então, se você quiser aprender aí um pãozinho rápido para você fazer aí na sua tarde, pega a dica que eu vou te dar agora. E já vou te falando, tá? Se aí tiver mais friozinho, né? Porque aqui estava chovendo, mas agora tá quente. Então, para crescer o pão, é bom, né? Mas se tiver friozinho, o que você faz? Coloca a vasilha com água quente embaixo. Ó, eu tô sem a vasilha aqui, não tô querendo ir ali do outro lado. Mas conta que isso aqui é a minha vasilha com água quente. Então, coloca a vasilha com água quente embaixo. E aqui faça de conta que está o pão. Coloca o pão em cima. Aí você fecha o seu forno, ele vai ficar ali quentinho e vai crescer, se o seu tempo aí não estiver bom. O meu aqui tá bom, acho que dentro de 1 hora mais ou menos o pão já cresceu. Mas essa é uma dica que eu aprendi que dá certo. No caso, porque tem que ser um ambiente fechado, gente, né? Então, no caso, aqui eu tô usando a airfryer, mas você pode colocar aí no seu forno. Se estiver frio, mas se estiver quente, espera aí um pouquinho. É o tempo de você lavar a louça e fazer mais alguma coisa. E seu pão cresce, você assa. Quem sabe nós ainda vamos saborear junto esse pão, hein? Então, bora para a receita. Vou usar 100 ml de água e 100 ml de leite. Vou levar para mornar. Aí aqui, gente, mornou, tem que ser morno. Ó, colocar. Vou acrescentar aqui, ó, fermento biológico. 3 gramas de fermento biológico. Aí vou dissolver esse fermento aqui. Dissolvi o fermento, gente, vou colocar aqui, ó, 1 colher de açúcar e uma pitadinha de sal. Dou uma misturada aqui. Agora, como esse pão não vai ovo, eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de margarina. Pode ser manteiga. E agora eu vou misturar isso aqui, gente. Margarina ou a manteiga, gente, é difícil de misturar com o fouet, mas não tem problema, que depois, na hora de colocar a farinha, ela vai dissolver. Uma misturada aqui, gente. Vou colocar a farinha. Vou colocando aos poucos, ó. E bora misturar, né? Você vai misturando com o fouet mesmo. As quantidades depois eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Vou mexer aqui. Tentar dar um ponto de enrolar, né? Ó, já tá na hora de passar pra bancada. Ajeitei a minha bancada aqui. Vou passar pra cá. Parece pouca massa, mas vai ser a quantidade certinha pra um pão assim. Dá pra umas 3 pessoas. Agora, mão na massa, gente. Vai acrescentando a farinha aí até dar o ponto de enrolar.
Vocês estão vendo que o processo é simples, né? Não é aquele pão que a gente tem que ficar sovando, colocando força, não. Aqui, gente, é delicadeza. Você vai fazendo pão, vai fazendo aquela oração para ele dar certinho, né? E nesse comecinho parece que não vai dar certo, que ele começa a grudar muito aí na bancada, mas é assim mesmo, gente. O ponto de você parar de colocar farinha é a hora que você vê que ele tá desgrudando da bancada. Também você não vai colocar farinha demais, né? Porque senão não vai ficar aquele pão saboroso, né? Porque o segredo é como você amassa o pão, né? É como você trabalha com ele. E eu amo, gente, fazer pães. Você também gosta? Me conta aí que tipo de pão que você faz. Me conta também se você tá gostando dessa receita. Olha aí, ó, tá começando a desgrudar da bancada. Então já tá quase na hora de enrolar. Você vai amassar até parar de grudar na bancada. Aí você vai sentindo a massa, né? Vai boleando ela aí na mão, né? E tá vendo que ela já tá quase desgrudando aí da bancada, né? Uma outra dica é quando você coloca assim, ó, a mão fechada dessa forma, você tá retirando o ar também que tem na massa, né? Isso ajuda o pão a ficar ainda mais fofinho, né? Olha aí, gente, que massa mais linda, ó. Chegamos no ponto que eu queria. Agora, gente, nós vamos abrir essa massa. Eu vou enfarinhar aqui um pouquinho o rolo, tá? Eu gosto de enfarinhar o rolo. E para abrir ou esticar, né? É igual você fazer massa de pizza. Só que como é um pão, você vai ter que procurar deixar ela assim num formato mais retangular, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, gente, para deixar nesse formato. Mas você vai esticando ela aí, ó, de um lado e do outro. E quanto mais fininha ela ficar, melhor, né? Vai acertando aí as beiradinhas, vai organizando, vai olhando se não tem nenhum lado que tá, às vezes, mais grosso que o outro, né? Ó, já tá quase no tamanho que eu quero. Agora é enrolar. Nós vamos enrolar. Viu que essa parte aí, ó, tá um pouquinho mais grossa? Então, vou abrir mais um pouquinho com o rolo, né? Ou com esse... Se você quiser abrir no cilindro, também dá certo. Aí, aqui, ó. A gente vai dar uma prendidinha nele aqui. E como a forma que eu vou assar é essa aqui, ó. Agora tem um segredinho. Aqui, gente, vocês prendem bem essa pontinha aqui de baixo, ó. E aqui, como eu vou assar nessa forma, tem que ficar nesse tamanho, né? E agora que nós vamos fazer isso, ó. Cortar. Ó. Mais ou menos de um em um dedo. Ó. Mas é pra cortar sem separar a massa, tá, gente? A faca vai até no fundo e volta sem separar a massa. Você dá uma ajeitadinha nele aí, ó. Não tá pegando aí, ó. Você vai, ó, colocar ele na forma. A hora que ele preencher a forma toda aqui, é a hora de assar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui agora, eu vou cobrir, gente. E vou levar pra crescer. O tempo aqui tá bem ensolarado. Se não tiver, você coloca no forno com um pouquinho de água quente embaixo, que ele cresce do mesmo jeito. E aí, ó, olha aí pra vocês verem. Ele dobrou de tamanho, né? Ó. Olha aí, que lindo. Aí agora eu vou colocar na airfryer, gente, porque é um pãozinho só, né? E vou aproveitar para testar essa forminha. Ó. E vou colocar aqui. Graça. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, no modo bolo. É 160, mas eu vou pôr 180, né? Porque pão geralmente é 180.
e ele é 30 minutos, eu vou pôr 20 minutos. Aliás, vou pôr 23, que eu vou dar um tempinho pra esquentar. E agora é esperar assar, né? Pessoal, tá faltando 6 minutinhos. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu já posso tirar. E olha, tá vendo? É bom você olhar antes. Então já vou desligar aqui, ó. Olha que beleza do nosso pão. Ó. Agora eu vou esperar esfriar pra cortar. Será que ficou bom, gente? Mas antes de esfriar, eu vou passar aquela manteiguinha pra dar aquele brilho, né? E aquele sabor. Vou passar aqui. Tá bonito, não tá? Olha que lindo, gente, que ficou o nosso pão. Aí essa forminha aqui é a forma que eu comprei pra airfry. Olha como é que é fácil. Olha aí. Ó. Tá vendo? Aí coloquei aqui nesse prato e vou partir como que ficou. Ó, como você vai seguindo aquela marquinha, né? Que eu fiz. Olha, gente. Olha esse pão. Ó. Gente. Muito saboroso. Olha. Vale a pena, gente. Agora eu vou passar um cafezinho ali para acabar de saborear essa delícia. Muito bom, gente. Gostoso demais. Vale a pena. E assim, ó, a casquinha dele fica bem saborosa, né? Então, gente, é um pãozinho, uma receita fácil, de um pão só, né? Às vezes você tá aí num dia que você não quer fazer muito. Agora, se você quiser fazer mais, você dobra a receita aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você faz... Não sabe se come ou se fala, né? Se você for assar no forno convencional, assa 180 e você deixa por 30 minutos, né? Então faz igual eu. Para que você vê que tá quase chegando lá, né? No final do tempo, dá uma olhadinha. O seu pão não queimar e ficar assim, ó, lindo e saboroso. Então, o próximo vídeo, se inscreve aqui, já deixa o like, comenta, compartilha para mais receitas abençoadas assim, né? Porque aqui é bênçãos da roça e da cidade. Hoje eu trouxe uma bênção para vocês aqui na cidade.